Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá. Então, vamos aqui para a resolução de mais uma questão, essa questão número 9, também é uma questão do livro de cálculo do James Stewart. E essa é a questão de integral, né? Está pedindo para a gente calcular aqui essa integral de tangente de x, que multiplica o ln do cosseno de x dx, né? Então, digamos que aqui a gente vai utilizar a técnica de substituição, né? E meio que está chamando a atenção já, né? Estaria pedindo para a gente fazer uma substituição dessa composição aqui, né? A gente tem um ln de um cosseno, né? Então, se a gente conseguir se livrar desse cosseno que tem aqui dentro, né? Já simplifica. Então, a gente vai nessa tentativa de tentar, né, chamar de u aqui o cosseno de x, tá bem? Só que quando a gente diferenciar essa expressão, né, derivada do cosseno, vai ter o menos o seno de x dx. Então, assim, para fazer essa substituição, a gente vai precisar, né, de alguma forma, absorver esse termo de seno, né? E a gente aparentemente não tem essa expressão de seno aqui na nossa integral. Porém, a gente tem uma tangente, né? Esse nosso seno está escondido. A gente tem aqui um tangente de x. Então, tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, ok? Então, a nossa integral, vou abrir a expressão da tangente. Então, em vez de tangente, eu vou escrever seno de x sobre cosseno de x, ln de x, ln do cosseno de x, dx, tá? Ok, então, vamos fazer essa substituição, né? Vamos fazer a substituição. Então, ó, o que a gente tem, né? Esse cosseno aqui é u, esse cosseno aqui também é u, tá? E essa parte do seno com o dx é justamente o du, tá bem? Ou na verdade, menos, né? Porque se a gente multiplica isso daqui por menos, a gente tem menos aqui e aqui vai ficar mais, né? Então, o que a gente vai ficar com essa mudança, né? Com essa mudança, a gente vai ter ln de u, né, dividido por u, tá bem? E o seno de x dx é menos du. Então, menos vou colocar aqui fora, vai ficar du, ok? E agora, a gente tem a integral de ln de u sobre u du. Conseguimos resolver, né? A priori, assim, já olhando a tabela de integração, não, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma outra substituição, tá bem? Eu vou chamar, então, vou chamar de v agora, a parte do ln de u, tá? Então, quem é dv, né? Quem é dv? Então, a gente vai, olha, quem é a derivada do ln, né? A derivada do ln de u é 1 sobre u. E vai aparecer du, tá bem? Observem como que vai ficar agora, né? O menos eu já tinha, tá bem? O ln, tá bem? O ln é o que eu estou chamando de v, ok? E aqui, ó, essa expressão aqui, perdão. Essa expressão aqui, ó, né? Que é du, né? E sendo dividido por u, é justamente dv, né? É o que eu tenho aqui do meu lado direito. Então, essa expressão aqui, que eu destaquei ali em azul, ela é simplesmente dv. Ok? Então, bem, agora sim, né? Quem é a primitiva de v? dv, v ao quadrado sobre 2 mais a constante, tá bem? Só que agora vou voltar, não é isso? Tenho que voltar para as minhas variáveis originais, né?
eu tenho que voltar para minha variável original, que é x. Então, só que primeiro eu vou voltar para u, depois de u eu volto para x, tá bem? Então, ok. Quem é v? Então, v era o ln, né? Então, isso é menos o ln de u ao quadrado sobre 2 mais a constante, tá? E agora eu olho quem era u, né? Quem é u? U é o cosseno de x, né? Então vai ficar menos aí o ln de quem? Do cosseno de x ao quadrado dividido por 2 mais a constante, tá? Então, agora sim, né? A minha solução é essa, menos o ln ao quadrado, o ln do cosseno de x ao quadrado dividido por 2 mais a constante, tá? Então, eu queria destacar nessa questão dois fatos, né? Primeiro, essa integral é uma integral indefinida, ou seja, a gente não tem aqui, ó, os limites, né? Limite de integração. Então, quando a gente faz a substituição, não tem nada que atualizar de limite de integração, tá? É uma integral indefinida. As últimas que a gente vinha fazendo eram integrais definidas. Tinham ali os valores em cima e embaixo no símbolo da integral, indicando os limites de integração, né? E o outro ponto é que nessa resolução a gente teve que utilizar duas substituições, né? Geralmente, quando a gente vinha fazendo as questões, a gente fazia uma substituição e já conseguia resolver, tá? Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a gente vai precisar fazer mais do que uma substituição. Nesse caso, a gente fez duas. A primeira substituição foi essa, ok? U igual a cosseno de x. Depois a gente viu a necessidade de aplicar outra substituição e fez v igual a ln de u. Às vezes pode acontecer de você precisar fazer uma terceira, uma quarta, tá bem? Então, e isso vai depender de cada problema, tá bem? Certo. E aí, eu destaco o seguinte, né? Se você fez duas substituições, no final você tem que... a sua resposta final ela tem que estar na variável original, na primeira variável, tá? Então, você tem que voltar para a sua variável original. Então, eu estava em v, aí eu voltei para u, mas depois tenho que voltar para x, tá? Então, não adianta deixar nem v e nem u. Minha resposta tem que ser em x, que é a variável original. Se eu fiz duas substituições, eu tenho que voltar duas vezes, né? Então, queria destacar esses pontos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Ficando alguma dúvida, vocês podem contactar. E muito obrigado, até a próxima.